Pronto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um dia de curso básico de política. Eu e o professor Márcio Carvalho fazendo esse trabalho. Espera aí que o pessoal, tanto do YouTube quanto do Facebook, 1 minuto, porque eu vou ligar aqui para o pessoal do Instagram também poder acompanhar a gente, tá bom? Ok. Vamos lá, então, agora só 1 minutinho da paciência de vocês aí, que a gente vai... Pronto, professor Márcio, estamos ao vivo no Instagram. Você só precisa me mandar aí a solicitação para compartilhar. Assim que aparecer aqui. Eu já mando. Estou compartilhando Boa noite. no Facebook. Isso. Estamos chamando mais seguidores, tá? Ok, vamos lá. Só 1 minuto. Facebook e... Olha, já tem gente aqui que já entrou no Instagram. Já tem Beth aqui, já tá. Oi, Beth, já deu uma sinalizada. Não apareceu para mim ainda. É? Será que tem alguma coisa? Espera aí. Deixa eu tirar aqui, que está com som enjoado. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia de curso básico de política. Vocês que estão chegando aí agora, sejam bem-vindos. Nós estamos bem avançados no nosso curso. Tem sido um prazer compartilhar disso com o professor Márcio. Obrigada, Márcio. Realmente tem sido um aprendizado incrível, uma troca de experiência, principalmente a participação de vocês, que mandam perguntas, que nos estimula muito, e tem sido muito gratificante fazer esse curso. Eu já estou até começando a sentir saudade, porque eu estou vendo que os capítulos estão chegando no fim, eu digo, eu tenho que inventar outra coisa agora, porque a gente precisa continuar discutindo política, porque está muito bom, realmente, né, com muita qualidade. Então, eu estou muito feliz com essa atividade e, claro, né, se não fosse o professor Márcio aqui, a gente não estaria com a paciência, a tranquilidade, né, que ele traz, e essa experiência, essa grande experiência que ele traz para a gente. Então, tem sido um prazer. Espero que vocês também estejam gostando e que compartilhem, porque, afinal, esse curso está todo tanto no YouTube do professor Márcio quanto no meu. Então, todos os outros capítulos anteriores a esse estão lá. Vocês podem compartilhar com outras pessoas que têm interesse num curso básico de política para entender o sistema político brasileiro e também de outros, porque Márcio está sempre trazendo exemplos de outros países para a gente ter um comparativo. Então, quem quiser pode tranquilamente ir lá e assistir com calma, quantas vezes quiser, porque está disponível, totalmente disponível. Marcelo já está aqui, nosso companheiro que está sempre com a gente, né? Estamos aqui, ele está dizendo, ok, também estamos aqui, Marcelo, obrigado por sua companhia. Professor Márcio, com a palavra. Boa noite, pessoal. Deixa eu só fazer uma pergunta. O pessoal do Instagram está me ouvindo? Tem uma amiga aqui, Cris, você está ouvindo, Ana Cristina Aguiar, minha amiga? Cris botou um legal, está ouvindo. Valeu, Cris, obrigado pela dica, que a gente estava fazendo umas treta aqui, que porque a semana passada estava dando eco, não estava legal chegando o som aí no Instagram, e a gente fez umas modificações, e a gente queria ter certeza que está chegando aí para vocês o som de qualidade. Valeu, então. Vamos lá, professor Márcio, joga duro, que hoje o tema são sistemas eleitorais. É isso aí. Bom, boa noite, pessoal, todo mundo. Sempre lembrando vocês que essas aulas são baseadas no livro Política, Quem Manda, Como Manda e Por Que Manda, do João Ubaldo Ribeiro. Nessa aula particular hoje, a gente vai seguir a ordem, né, dele, de sistemas eleitorais, mas eu vou dar alguns exemplos mais próximos da gente, porque fica mais fácil da gente entender, tá bom? E lembrando também sempre que todas as aulas estão no meu canal do YouTube, é só procurar por lá o canal MAV Carvalho,
tá? E tem mais coisa legal lá também. Muito bem. Sistemas eleitorais. Como que a gente vota? Talvez o sistema de voto que seja mais intuitivo é o sistema em que quem leva mais votos ganha. Acho que seria o mais simples, né, para entrar na nossa cabeça. Quem foi mais votado ganha. É assim, por exemplo, com o presidente, apesar dos 2 turnos, a gente vai falar sobre isso. Mas notem o seguinte, para presidente, a gente está votando, o país todo vota para presidente. Vamos pensar se a gente usasse esse sistema para eleger deputados, representantes do povo. O que aconteceria? Se a gente votasse, o país todo votasse num conjunto de candidatos. O que aconteceria seria que estados com menos população, muito provavelmente, teriam muita dificuldade em eleger deputados dos seus estados, se a gente votasse no país todo, né? E estados mais populosos acabariam elegendo a grande maioria dos deputados. Então, já a primeira diferença do voto para presidente e para deputados federais é que você divide por estado. Então, você tem uma quantidade de deputados federais para cada estado. Essa quantidade é dada lá na Constituição. Tem um valor mínimo, uma quantidade mínima, tem uma quantidade máxima, e cada estado vai ter uma quantidade de deputados federais proporcional à sua população. Tá? Então, tem o censo do IBGE, que sai a cada 10 anos, esse ano, inclusive, foi cancelado, já estava com problemas de financiamento e com a pandemia foi adiado, mas então, cada estado tem uma quantidade fixa de cadeiras na Câmara Federal, tá bom? No caso da Bahia, um minutinho, são 39 deputados federais, tá bom? A Bahia tem 15 milhões e 200 mil habitantes, ou tinha no último censo, e isso, na divisão, dá 39 deputados federais. Muito bem. Aí a gente poderia pensar, olha, dentro do estado, então, a gente pode fazer o voto, tem os candidatos, e quem for o mais votado, leva. Tá? De novo, isso é o mais intuitivo. Só que, qual é o problema disso? O problema disso é que muito dificilmente você conseguiria ter uma representatividade dos diversos setores da sociedade. Se fossem simplesmente os mais votados ganham, você teria aqueles puxadores de voto que estariam ocupando praticamente todas as cadeiras da Bahia lá na Câmara Federal. Então, o sistema que a gente usa, que é o sistema proporcional, que eu vou passar boa parte do dia de hoje explicando para vocês, ele é desenhado para que tenha minorias representadas ali. Por que eu estou falando isso? Pensa no seguinte, comunidade LGBT, tá? Comunidade LGBT pode ter uma dificuldade em se unir e eleger e dar uma quantidade muito grande de votos. Mas, sendo dividido no estado todo, aí fica mais possível. Então, minorias e partidos menores acabam sendo representados com o voto proporcional. O que isso significa? Significa que as pessoas, em tese, a ideia do sistema é que as pessoas não sintam que seu voto foi jogado na lata do lixo. Então, eu vou explicar como é que é o sistema proporcional, mas antes eu queria pedir para a Isabel compartilhar uma tela que eu compartilhei com ela, para vocês, só para mostrar o seguinte, nos países do mundo, quais são que usam o voto proporcional, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito específica do Brasil, e não é. Todos os países em azul aqui, nesse mapa, se utilizam do voto proporcional, tá? Do sistema de voto proporcional.
O sistema majoritário, que é o voto distrital, é o que está em vermelhinho aí. Então, vocês veem que também não é tanto. E tem um monte de outros sistemas. Olha quantas cores tem aí, né? Você tem sistema misto, você tem proporcional plurinominal. A gente vai falar um pouco sobre cada um desses, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês esse mapa para tirar um certo mito que tem, né? O pessoal do Instagram não vai conseguir ver o mapa. Ele está na Wikipedia, você procura por sistemas eleitorais. Vai estar lá esse mapinha, tá? Pode remover? Pode remover. É só para tirar o mito de que a gente ouve muitas... isso daí só tem no Brasil. Não é só no Brasil, tá? O sistema proporcional é pensado para a representação mais plural da sociedade no processo eleitoral. Então, vamos lá. Como é que funciona? A principal característica do voto proporcional, o nosso voto, é que ele é um voto em lista. A gente não percebe isso. No Brasil, a gente vota na pessoa, muito, muito na pessoa. Então, a gente não percebe que, na verdade, nós não estamos votando na pessoa. Então, eu estou falando do voto para deputado federal, deputado estadual e vereador, tá? Esses 3 votos são proporcionais, eles são o que a gente chama em lista. Só que você não vê essa lista. Por que você não vê? Porque, na verdade, quando você está votando num candidato a vereador, você, na verdade, está votando no partido ou coligação desse candidato. Você está dizendo, eu acho que esse partido ou coligação merece ter uma cadeira na Câmara de Vereadores. É isso que você está fazendo, é um primeiro voto. Ao mesmo tempo, você está votando para que aquela pessoa se posicione mais acima na lista do partido ou coligação. Então, se eu votar, vou dar um exemplo aqui. Você, jovem conservador, que votou na Daiane Pimentel nas últimas eleições para deputada federal, tá? A Daiane estava no Partido Social Liberal, o PSL, do presidente Jair Bolsonaro. Então, o que você falou com o voto na Daiane? Você falou, eu quero que o PSL tenha uma cadeira na Câmara, tá? Ou a coligação a qual o PSL faz parte, a gente já vai falar sobre isso, tem uma cadeira na Câmara, e eu quero que a Daiane Pimentel vá para o topo da lista da coligação. Tá? Então, o seu voto não elege o deputado ou o vereador. O seu voto classifica o deputado ou vereador, o candidato a deputado ou vereador, dentro da lista da coligação ou do partido. Então, por exemplo, no caso da última eleição, o PSL estava coligado com o PHS, entre outros partidos, com o PHS, Partido Humanista da Solidariedade, belo nome, né? Pois é. E aí, um dos candidatos que estava lá no PHS, note bem, você, eleitor conservador, que votou na Daiane Pimentel, você já se deu mal uma vez, porque ela já abandonou o bolsonarismo, né? Mas você se deu mal em outro sentido também, vou mostrar para você. Por quê? Ao votar na Daiane Pimentel, você votou na coligação PHS-PSL. E você deu para essa coligação 4 cadeiras. O voto de todo mundo que votou na Daiane e nos outros candidatos da coligação, deu para essa coligação 4 cadeiras. Tá bom? Na Câmara Federal, a deputada federal. Muito bem. A Daiane foi a mais votada. Aliás, 3 cadeiras, viu? Desculpa. São 4, 3 cadeiras. Ela foi a mais votada. Tá? Ela foi a 4ª deputada mais votada no Estado, com 136 mil votos. Tá bom? Muito bem. Com a votação dela e mais a dos outros, a coligação conseguiu 3 cadeiras. Mas você, que é conservador,
votou nela, e a segunda cadeira foi para outro candidato que estava na coligação, que é o Igor Canário. Vocês conhecem o Igor Canário? É um cantor de axé que defende a liberação da maconha e vive xingando a polícia aí. Outro dia estava aí, tem notícia dele xingando, falando: polícia é bunda mole, vem bater aqui em mim aqui no trio elétrico, não sei o quê, bababá. Então, veja bem, olha que loucura. Se você não sabe como você está votando, se você não sabe como funciona a coligação, se você não sabe como funciona o voto proporcional, o seu voto pode acabar indo ter o efeito oposto do que você queria. Tá? Então, é muito importante, nas eleições proporcionais, você conhecer o partido e a coligação em quem você está votando. Então, por exemplo, eu não vou falar... desculpa, esse ano... É isso que eu ia falar, eu acho que esse ano... O primeiro ano que não vai ser permitida coligação para candidatos a vereador. Então, eu, por exemplo, não vou falar aqui para vocês, votem na Isabel. Eu não vou falar isso. Eu vou falar para vocês, conheçam os candidatos do partido da Isabel. Porque você não está votando nela. Você está votando para que aquele partido tenha uma cadeira e que ela suba na lista do partido. Percebe? Você tem que ter afinidade partidária e não afinidade pessoal. E é isso que a gente não entende. E é por isso que a gente fala que é uma lista aberta. O partido oferece um conjunto de candidatos e o seu voto vai ordenar esses candidatos dentro da lista. E, ao mesmo tempo, dizer, esse partido merece uma cadeira. Dá para entender? Professor Márcio, no Brasil, isso fica mais prejudicado ou menos pela quantidade, pela pulverização de tantos partidos. Você acha que isso dá mais confusão ou isso é bom? Como é que você vê esse, não o pluripartidarismo, que a priori eu entendo que você é a favor do pluripartidarismo, né? Óbvio. Mas, assim, a questão não é pluripartidarismo, a questão é dezenas de partidos cujas identidades ideológicas não ficam muito claras no sentido de diferenças. Parece que eles têm mesmo a identidade ideológica, mas eles não se juntam em um único partido. Faz um monte. E isso, eu acho que dá uma certa confusão no eleitorado. Bom, eu acho que a gente funciona num movimento de pêndulo, né? Durante a ditadura militar, por um certo momento se fechou o Congresso e tal, mas os militares perceberam que havia necessidade de pelo menos ter um simulacro de partidos políticos. E aí eles criaram o MDB e a Arena. Partido do sim e do sim, senhor. Pois é, mas ao mesmo tempo eles mantiveram o sistema proporcional. Ele já vem de bem antes. Tá? E isso criou uma certa anomia, uma situação estranha, porque o voto proporcional estimula que tenha mais partidos, mas ao mesmo tempo não tinha. Então, dentro do MDB, você tinha um saco de gatos que tinha desde do cara que tinha tendências comunistas até o cara que era liberal, anti-estatista, porque ele não tinha onde estar mais. Né? A divisão era, a Arena defendia o regime, não interessa a ideologia. Né? Então, o MDB virou um grande balaio de gatos, e aí, quando vem a abertura, você tem uma enxurrada de partidos. Né? Todo mundo queria ter seu partido. Todas as tendências estavam ali. Você pega a eleição de 89, se eu não estou redondamente enganado, tinha 19 candidatos a presidente. É alguma coisa assim. Muito candidato a presidente. Né? Então, isso ampliou demais. Por isso que eu falei que é um movimento de mola. Estava reprimido, aí expandiu demais, e agora a gente está voltando a ter regras que vão diminuir de novo. O fim da coligação para o voto proporcional,
é uma dessas regras para diminuir a quantidade de partidos. Isso que eu ia perguntar. Os partidos agora que não conseguirem 1,5% de votação agora para prefeito e vereador, e que não conseguirem pelo menos 1% de votação em 9 estados, são extintos. Ou, se não são extintos, perdem a verba de fundo eleitoral, o que na prática vai dar na mesma, vai ser extinto. Eles vão acabar se juntando. Né? Então, o que a gente vai começar a ver agora, a partir do ano que vem, vai ser uma fusão cada vez maior de partidos. E a regra da reforma política que foi aprovada lá em Dilma, ainda, que está começando agora, mas foi aprovada lá atrás, em Dilma, ou acho que teve alguma alteração em Temer também, mas de qualquer maneira, no máximo foi 17. É escalonada. Então, para a eleição de 2020, os partidos precisam ter no mínimo 1%. Na eleição de 22, vai ter que ter no mínimo 3% de votos. Na eleição, e por aí vai. Então, esses PSTU, PCO, eles vão ter que se juntar. Né? Não vai ter jeito. Já chegou a ter conversas, quem era? Acho que era o PSB, mas o PSB estava se preparando para isso, mas ele conseguiu um crescimento agora nas últimas eleições bom, e aí não parou, mas tinha, se eu não me engano, tinha papo aí, diálogo de juntar. O DEM diminuiu demais de tamanho, e também se recuperou na última, agora em 2018. Tá? Então, mas a gente vai ver isso. Certamente a gente vai ver para os próximos anos, se não mudarem as regras, fusões de partidos menores. A ideia é que a gente fique por volta de 10 partidos. Eu diria que a gente, entre 6 e 8 partidos, estaria bem servido já. Tá? Bom, facilitaria para o eleitor essa identificação, como você trouxe antes, que você trouxe, quando você vota, você tem que votar por identidade ideológica com o partido, isso. E não a identidade pessoal. Menos partidos talvez facilite para que o eleitor possa identificar, não, esse partido defende esse conjunto de ideias que está coerente com a minha forma de ver o mundo, com aquilo que eu quero. Mais ou menos isso. Note que é até meio contraditório, que o sistema proporcional estimula você ter mais partidos. Mas, ao mesmo tempo, aliás, deixa eu reformular. O sistema proporcional é feito para fortalecer os partidos, tá? Porque tem essa ideia de que você não vota na pessoa, você vota no partido. Mas, ao mesmo tempo, quando criou-se a coligação, enfraqueceu demais os partidos e permitiu essa fragmentação enorme. Então, agora, colocar a cláusula de barreira e impedir a coligação me parece uma medida boa, que vai, de novo, fortalecer os partidos. Agora, por outro lado, você tem matizes, diferentes linhas dentro de partidos grandes que vão ter que conviver. Então, vou dar um exemplo. O PSOL surgiu de uma dissidência do PT em 2003, após a reforma da Previdência que o governo Lula prometeu, que o governo Lula fez, e Heloísa Helena, o pessoal mais à esquerda dentro do PT não concordou, saíram do PT e fundaram um novo partido. Talvez hoje eles precisem se juntar de novo com algum outro. Né? Vai ficar um partido pequeno que não vai ter essa representação necessária. Nós vamos ter que ver. Então, o Herbert está falando, na esquerda há muitas subcorrentes ideológicas, é verdade. A turma desses partidos mais extremistas não coaduna com as ideias PT, PSOL, vai haver muito dissenso dentro dos partidos, exatamente. Os partidos em si vão se tornar mais complexos. O PSOL, de uma maneira geral, já é um partido extremamente complexo, porque ele já tem correntes dentro dele e ali funciona uma democracia interna muito interessante, né? Não tem um centralismo, uma definição central. Você tem correntes ali dentro
que são mais ou menos extremados. Professor Márcio, eu não conheço a organicidade interna do PSOL, mas o PT também tem várias correntes dentro dele. E isso eu conheci, porque, né, conheci o partido em 2018, fui candidata pelo partido em 2018, e conheci, sei que tem várias correntes ali dentro também, que tem até, agora sim, tem uma organização posterior, mas tem muita discussão interna, mas quando eles partem muito juntos, assim, em bloco, eles não há, parece que não há, quando eles partem para a eleição mesmo, para a briga por um cargo, eles partem muito em bloco, mas antes tem muita treta, até resolver. Mas eu vejo isso como positivo, eu não vejo isso como negativo, não, né? Porque eu acho que é disso que é formada a democracia, de discussão de muitas ideias, muitas coisas, até se chegar a um consenso, ainda que não satisfaça a todos. Mas foi um aprendizado grande e também teve franjas que saíram, né? Como o próprio PSOL. Teve quebras ali no meio. E foi um aprendizado grande, porque a esquerda é conhecida por brigar em público, né? A direita, sim, se une, eles podem se matar, se odiar, mas em público é tudo juntinho. A esquerda não. Mas, de qualquer maneira, foi um aprendizado, mas ainda, né, o PT, a questão do PT é que ele ainda é hegemônico no campo da esquerda, né? Então, sim. É bem complicado. Eu tenho o Herbert aqui, que é cirista, mas o Ciro teria ganho. Não teria, muito difícil. E querendo ou não, nessa última eleição, os votos que foram para o Bolsonaro são os votos do PSDB. Né? O Bolsonaro tomou lugar, foi do PSDB. O PT continuou com a sua quantidade, com toda a dificuldade de você ter a candidatura de Lula, que, né, Lula, a gente fala assim, mas ele forçou a barra, tal. Eu tenho a impressão que ele foi convencido de que haveria algum dispositivo legal que permitiria ele concorrer. E se Lula tivesse concorrendo, muito possivelmente ele teria ganho de Bolsonaro. É possível que sim. Beth, a rede também tem um sistema de teste de ideias para se chegar a um consenso que é interessante, por meio de debates. Os partidos terão que aprender a conviver com as diferenças. Exatamente. O Rede é um exemplo de um partido que Marina fez um partido para chamar de seu. Né? No final das contas, a Rede é isso. O Aliança lá do Bolsonaro, se ele conseguir fazer, vai ser a mesma coisa. Então, o próprio PSL tinha um deputado federal na última legislatura e passou a ser o segundo maior da Câmara, atrás só do PT. Né? Então, essa coisa, a gente costuma fazer uma análise mais com o coração do que com a cabeça e acaba falando, o PT foi destruído nessa eleição. Não foi, a maior bancada de deputados federais é do PT. Isso é uma verdade, isso. O PT perdeu muito foi em 2016, porque teve o impeachment da Dilma no mesmo ano que teve eleições municipais. E aí eu tenho... devia ter aberto aqui. Eu não sabia que ia compartilhar a tela. Se eu soubesse, eu tinha aberto um gráfico que eu tenho, que acompanha a evolução de prefeituras desde 2004, eu acho. 2006, né? Desde 2006, se eu não estou enganado. E assim, o PT tinha poucas prefeituras, vai subindo, até 2012, na eleição de 2012, ele passa a ser o partido com mais prefeituras, passando do DEM e do MDB, que eram fortes. O PSDB vai caindo, o DEM vai caindo, e aí, 2016, o tombo. O PT volta para o mesmo nível que estava em 2008, ou 2010. Tá? Inclusive, aqui em Salvador, essa é uma análise que foi feita aqui em Salvador, foi um erro estratégico tremendo não ter lançado o candidato próprio à prefeitura. Por quê? Porque quando tem um candidato à prefeitura, eleva-se
a quantidade de votos no partido e o traz, então puxa. Então, ele se encolheu também na Câmara de Vereadores, porque não teve um candidato, acabou apoiando o Alice Portugal, né, fazendo uma aliança, e acabou que foi uma perda grande. Isso foi uma avaliação interna, né, dentro do partido. Herbert discordou de você de alguma coisa aqui, não sei exatamente de quê, e ele botou essa gracinha aí. Delfim Neto, eu com você. Você está em boa companhia com o Delfim Neto, hein, Eu sabia. Tem gente melhor para você citar, meu. Não, mas olha só. Não. O ponto não é esse. A questão é os partidos, eles olham, eles estão aí para disputar o poder, né? Então, é muito complicado você ter como é que a gente fala lá, o Lula, né? Você tem o Pelé no banco e vai falar, não vou participar, não, vou apoiar o outro. É bem complicado. E outra, o próprio Lula diz o seguinte, que em 2016 o PT teve menos prefeituras, não foi por causa do impeachment, mas porque o próprio PT ficou com medo da situação e colocou menos candidatos. Então, a relação que o Lula faz, eu não sei se... Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que mesmo que colocasse mais candidatos, teria uma queda, porque foi um ano em que o PT foi massacrado com o impeachment de Dilma. Mas a avaliação dele é que o partido tinha que ter colocado mais candidatos. Que por ter colocado menos candidatos, ganhou menos prefeituras. Também é possível. Bom, muito bem, a gente já deu uma circulada aqui boa, mas eu queria voltar aqui para o exemplo que eu estava dando. Então, Bahia, que tem 39 cadeiras de deputado federal, por que a gente diz que o voto é proporcional? Porque a coligação, ou partido, vai receber a quantidade de cadeiras proporcionais à quantidade de votos válidos que ela teve. Então, se a coligação tiver 1/3 dos votos válidos, na Bahia, ela leva 1/3 de cadeiras. No caso, de 39 cadeiras, leva 13. Tem umas regrinhas para calcular as cadeiras que sobram, né, porque as contas não são exatas, mas, grosso modo, é isso. Então, por exemplo, voltar para o exemplo aqui, Daiane Pimentel foi a puxadora de votos aí da coligação PHS-PSL, ela está na primeira posição das 3 cadeiras que essa coligação conseguiu. O segundo colocado, o Igor Canário, ele teve quase 55 mil votos. Só que, se você olhar a lista dos candidatos, de todos os candidatos, aí não só os da coligação, 8 candidatos tiveram mais votos do que ele e não foram eleitos. Então, essa é a sacada do voto proporcional. Por quê? Por que esses 8 tiveram mais voto que ele e ficaram de fora? Porque a coligação deles não conseguiu cadeiras suficientes para eles entrarem. Então, é por isso que se usa, no voto proporcional, o puxador de voto. Se você bota um tiririca para ganhar 1 milhão de votos, se você bota qualquer pessoa no último ano, na última eleição, de 2018, se você colocasse qualquer pessoa com o sobrenome Bolsonaro, esse sobrenome vai conseguir muitos votos e vai trazer muitas cadeiras para a coligação. Tá? Quando a gente tira a coligação e deixa só o partido, diminui um pouco a questão do puxador de voto, mas ele ainda puxa voto para dentro do partido, tá? Ainda funciona, ainda acontece isso. Porque a proporcionalidade ainda continua, né? Então ainda vai ter o cálculo Exato. Do coeficiente eleitoral, não é isso? Isso, é isso aí. Coeficiente eleitoral é essa continha aí em que você divide a quantidade total de votos válidos pela quantidade aliás, quantidade de votos válidos dividido pelo número de cadeiras que você tem em jogo, tá?
Em Salvador, na Câmara de Vereadores, você sabe quantos são, Isabel? Eu não lembro. Não lembro, não. Também não. Precisa dar uma olhada nisso. Eu esqueci de ver isso para hoje. Veja aí, pessoal. Herbert, veja aí, você que é o homem que vê tudo. Quantas cadeiras em Salvador? Herbert é ótimo. A gente vai falando aqui, ele vai catando e colocando. Bom, tem um sistema parecido que cria um bipartidarismo de fato, se não de lei, que é na Argentina. Na Argentina é o seguinte, ali é um sistema de lista incompleta, que eles chamam. Cada partido tem uma lista de deputados. O partido que conseguir a lista, que conseguir mais votos, ganha 2/3 da Câmara. E o segundo partido que consegue mais votos ganha o terço que sobra. Então, você vai ter uma maioria na Câmara, uma maioria de 2/3. Tá? É um bipartidarismo de fato. E tem vários outros sistemas, eu vou falar um pouco sobre eles. África do Sul e Portugal, a lista é fechada. E a lista fechada significa o seguinte, significa que o partido coloca a ordem dos candidatos, e você vota só no partido. Então, por exemplo, o partido lá, sei lá, o PSL mesmo, o próprio PSL na última eleição, diria o seguinte: olha, se você votar no PSL, se a gente conseguir votos para uma cadeira, a cadeira vai ser da Daiane Pimentel. Se conseguir 2, vai ser da Daiane e de fulano de tal. Se conseguir 3, vai ser de Daiane, fulano de tal, fulano de ciclano de tal. Então, você não vota na pessoa. Você vota no partido, e o partido é que dá essa lista. Essa é a lista fechada. A África do Sul é assim, Portugal é assim. No Brasil, a gente tem uma cultura muito personalista, né? Então, é difícil a gente pensar num sistema de lista fechada aqui no Brasil. Além disso, os partidos políticos estão muito desacreditados, né? A gente vem de um período aí que houve uma sistemática destruição como é que a gente diz? Da honra, não. Da credibilidade dos partidos. Tá? Agora, por outro lado, seria um sistema de lista fechada, seria interessantíssimo se fosse bem feito. Por quê? Porque ele poderia refletir a distribuição demográfica de um estado. Então, por exemplo, a Bahia tem aproximadamente 50% de homens e de mulheres. Ao mesmo tempo, a Bahia tem, se eu não me engano, do último IBGE, eram 67, 68% de pretos, pardos e indígenas. Então, uma lista inteligente poderia ser assim: para cada homem que está na lista, o próximo nome é uma mulher. Então, se o partido eleger 4 pessoas, vai eleger 2 homens e 2 mulheres, o que reflete melhor a demografia do Estado. Para cada homem branco, você precisaria colocar 2 pretos, pardos e indígenas na lista. Vocês entenderam como é que poderia funcionar uma lista fechada de maneira inteligente? Né? Ela poderia refletir a diversidade da população na própria lista. Né? E a gente não teria o que a gente tem na nossa Câmara Federal, que é majoritariamente branca e masculina. Mas isso daí são sonhos. Eu acho difícil a gente conseguir algo assim. O que está mais próximo, o que é mais possível, é o voto distrital, o voto majoritário. Estados Unidos, Reino Unido, funcionam com voto distrital.
E aí eu vou explicar um pouquinho como é que é, tá bom? Como é que funciona? Então é o seguinte, Bahia. Nós temos na Bahia 15 milhões e 200 mil habitantes. E temos 39 deputados federais. Fazendo a divisão, é mais ou menos um deputado para cada 390 mil habitantes. Um deputado para cada 400 mil habitantes, vamos colocar. Tá bom? Então, como é que funciona o voto distrital? Eu divido o estado em pedacinhos, e cada pedacinho tem aproximadamente esses 400 mil habitantes. Eu divido o estado em 39 pedaços iguais, tá? Que tem 400 mil habitantes. E cada pedacinho vai eleger um deputado federal. Então, por exemplo, Salvador tem 2 milhões e 600 mil habitantes, mais ou menos. Se a gente dividir pelos 400 mil, vai dar 6 ou 7 deputados federais, só para Salvador. Aí a gente teria que dividir Salvador de uma forma que cada pedacinho ficasse com 400 mil habitantes, e aí cada pedacinho vai ter os seus candidatos e vai eleger um deles para deputado federal. Da mesma forma, Itabuna mais Ilhéus dá mais ou menos 350 mil habitantes. Ou seja, se a gente pegar essas duas cidades e mais alguns municípios pequenos da região, a gente forma um distrito. Ou seja, tem direito a um deputado federal, que é daqui. Tá? Bom, aparentemente é um sistema... Pode ser interessante. Ele pode ser interessante. Mas, então, como característica positiva, a relação mais próxima do eleito com seus eleitores. Quer dizer, aquela unidade populacional elegeu aquele cara. Então, ou aquela mulher, ou aquela pessoa. Então, essa pessoa vai ter que prestar contas. Em tese, vai ter que prestar contas. Sim, em tese. Porque hoje já tem a justificativa para você não ter sessões a maior parte das vezes nas segundas e sextas-feiras em tese, porque o deputado federal que está em Brasília deve voltar para sua base e justificar os seus votos ou pegar com a sua base, na sua região, os subsídios para as próximas votações. Ninguém faz isso, ou pouquíssimos fazem isso, né? Então, também não sei se dá para esperar que num voto distrital ter certeza de que o deputado, porque foi eleito aqui, vai voltar para cá e vai ser cobrado aqui, né? Tem um risco também, que é o risco de um clientelismo. O eleito pode acabar deixando de pensar em termos nacionais ou em termos estaduais e atuar só para a região. Tem um lado bom de ter algum deputado federal que defende a sua região. Por outro lado, se todos fazem isso, se cada um defende o seu pedacinho, né, os temas nacionais acabam ficando em segundo plano. Então, isso é um perigo. E, tipicamente, o voto distrital, em médio e longo prazo, leva ao bipartidarismo na prática. O que, por exemplo, os Estados Unidos e Reino Unido não são bipartidários por lei. Eu ia perguntar isso, porque nos Estados Unidos é distrital o voto, não é isso? É voto distrital, isso. E todo mundo pensa que só tem 2 partidos. Não tem. Pode botar na Wikipedia. Republicanos e democratas. Não, a gente só ouve falar desses 2. Pode colocar aqui, partidos políticos Estados Unidos. Você vai cair numa lista aqui que é muito massa. Tem na própria Wikipedia. Partido da Constituição, Partido Verde, Partido Libertário, Partido da Justiça. Tem um monte, na verdade tem um monte. Tá? Bom, pois bem, mas por que isso acontece? Por que acaba levando ao bipartidarismo? Porque se no voto proporcional a ideia é que o mínimo possível de votos sejam inúteis, né? Então, você votou num partido, bem ou mal,
esse partido conseguiu lá uma cadeirinha na Câmara, uma cadeirinha na Assembleia Legislativa, né? Então, o seu voto tem alguma utilidade. No caso do voto distrital, a coisa acaba aglomerando em dois pelo seguinte, e vamos supor que na primeira eleição distrital, aqui de Ilhéus e Itabuna, tá? Tem um candidato do PT, tem um candidato do PDT, tem um candidato do PSDB, tem um do DEM, tem uns 10. Aí, esse voto vai ser atomizado e o cara que ganhar, ou a pessoa que ganhar, vai ganhar com 15% dos votos, 10, 20% dos votos. Todos os outros votos, 80% da população, foi descartada. Não está representada ali. Na próxima vez, o eleitor vai olhar e falar, espera aí, está lá em primeiro o cara do PSDB e em segundo o cara do PDT. Eu gosto do PT, mas ele não vai ganhar. Então é melhor eu votar no do PDT. Na terceira, na quarta, na quinta eleição, os eleitores vão se aglomerando e se amalgamando em torno dos dois principais candidatos. Tá? É a inteligência política. As pessoas fazem isso de uma maneira automática. Então, quando você tem lá nos Estados Unidos partidos democratas e conservadores, o Congresso norte-americano é quase todo inteiro de democratas e conservadores, mas tem um representante do Partido Libertário, se eu não estou enganado. Né? Então, não é porque é obrigatório que sejam dois, é porque o sistema de voto distrital tende a levar a você ter dois partidos. Você vai acabar votando, e aí é o que eu falo do voto no segundo turno, que eu já falei aqui, né? Que é um voto, você não vota necessariamente em quem você gosta, você vota contra quem você odeia. E Sim. O voto distrital é todo ano isso. Toda eleição tende a ser isso. Vai chegar alguém lá e você vai olhar e falar, esse cara não quero. Vou votar no contrário a esse daí, só para... Exatamente. Vou votar no segundo da pesquisa só para não deixar esse cara aí. Não que eu goste dele, mas eu vou votar para não deixar o outro. Exatamente. Assim. Não é um voto de escolha, é um voto contra alguém. Isso. Agora, por outro lado, um sistema que tende a ter partidos mais fortes, tende a ser mais fácil a relação entre executivo e legislativo, né? Então, tende a ser mais tranquilo. Nos Estados Unidos, tem uma questão interessante. Aliás, eu preciso fazer uma correção e um complemento. Sempre que eu pego dados de algum podcast e tal, eu cito aqui. E na última aula, eu falei muito do sistema norte-americano e esqueci de falar que é do podcast Explica América. É um podcast bem legal. Acho que é a Júlia Matos, que é a host, e elas explicam direitinho o sistema eleitoral norte-americano e tal. E a correção é que eu falei em algum momento que as eleições para a Câmara dos Estados Unidos eram alternadas com a eleição para presidente. Na verdade, a eleição para a Câmara dos Estados Unidos é de 2 em 2 anos. O mandato é de 2 anos. Tá? Então, você tem uma eleição que é junto com a eleição do presidente, mas se você não estiver gostando do presidente, dali a 2 anos você vota um congresso contrário a ele, que vai impedir ele de fazer tudo que ele quiser. Percebe? Foi o que aconteceu com Donald Trump, né? Ele perdeu maioria. Ele perdeu maioria no momento. Então, aí olha, então tem vantagens no voto distrital, tem a vantagem de ele ser mais óbvio, porque você está votando, tem uma pessoa contra outra, ou 3 pessoas para um cargo, ponto, você vai votar, e é a pessoa que vai levar. Não tem o risco de você votar na Daiane Pimentel e levar um Igor Canário de brinde. Né? Sim, então, sim. Quem votou leva. Então, isso é mais claro para o eleitor. Por outro lado, se você tende a um bipartidarismo, você também vai ter uma perda da expressão política. Você tem uma perda aí
várias vertentes ideológicas que podem ser representadas no sistema, né? Diminui a possibilidade. Além disso, a gente tem um problema sério no Brasil, que é o voto de cabresto. Quer dizer, aí, nos rincões aqui, pô, é batata. Se você fica com um contra o outro, vai ter um coronel ali. Na verdade, eu queria fazer uma observação. Você falando aí, assim, eu trazendo a minha experiência em 2018, quando eu fui candidata a deputado estadual, o que eu percebo é que há um híbrido, embora a nossa eleição, o nosso sistema eleitoral não seja distrital, acaba que, na prática, isso se mescla porque existem os feudos. Então, se você pega, por exemplo, a cidade de Salvador, o bairro tal é dominado pelo vereador tal e o deputado tal. Então, as lideranças comunitárias daquele bairro já canalizam, então já é como se fosse o voto distrital. Quando você falou em cabresto, aí eu me lembrei, né, do voto. Então, na verdade, eu não sei como é que a gente explica isso, mas, na verdade, ocorre, pelo menos aqui no Brasil, dessa forma. Então, é meio que como se fosse um pouco distrital no sentido daquele espaço ali, né, daquela região geográfica ali, aquele bairro, aquela cidade, ou parte de bairros, ter um deputado ou um vereador que já é vezeiro ali, já é o espaço eleitoral dele. Mais ou menos isso. Pelo menos foi o que eu percebi, que está tudo dividido, está tudo dominado, né? Os territórios estão dominados. Não, mas é isso mesmo. O nosso sistema proporcional também não é perfeito, né? Um sistema como o da Alemanha, que é híbrido, poderia ser uma possibilidade interessante. Você tem os deputados distritais, tá? E, ao mesmo tempo, você tem os deputados proporcionais. Então, 2/3 da Câmara são distritais e 1/3 é no voto proporcional. Então, você vota 2 vezes. Você vota em quem você quer para a sua região e em quem você quer para o estado todo. Interessante, é um mesclado interessante. É interessante, sim. Porque o outro problema do voto distrital é que ele praticamente impede a expressão de minorias. Você não vai ter um deputado muito... Assim, você pode ter um representante, por exemplo, LGBT de uma certa região, mas ele não é eleito por ser LGBT, por representar essa causa, por representar esse interesse. Ele é eleito para aquela região. Tá? O voto proporcional permite que você tenha defensores de interesses mais diversos e de minorias. Né? Minorias, vão ser raros os distritos, por exemplo, que você vai ter uma maioria indígena. Né? Então, mas no Estado, como um todo, pode haver uma união de todos os indígenas em torno de um candidato. Então, a mensagem que a gente pode levar para casa é: todos os sistemas eleitorais têm falhas que precisam ser ajustadas e corrigidas. Existe complicação para a expressão e representação, melhor dizendo, das minorias. Os grandes partidos acabam sendo favorecidos, de alguma forma eles acabam sendo favorecidos. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso para estar propondo melhorias, ajustes, né? Aqui e ali dessas distorções. No Brasil, isso é um pouco mais complicado. Os Estados Unidos é mais... Os Estados Unidos são Estados Unidos. Então, os estados têm muito mais autonomia. Eles podem ter regras mais próprias. Então, por isso que você vê que tem estado que tem voto eletrônico, tem estado que é voto no papel, tem estado que pode votar pelo correio, tem outro que não pode. E no Brasil, não, é tudo uniforme. Então, qualquer mudança da regra tem que ser uma mudança geral. Não dá para, por exemplo, a Câmara dos Vereadores decidir que a partir de agora vai ser voto distrital em Salvador. Não pode.
né? Nos Estados Unidos dá para ter um pouco mais de flexibilidade. Só dar uma correção aqui também, eu falei que 2/3 e 1/3 lá na Alemanha é metade, metade. Você vota 50-50. Metade voto distrital, metade voto... metade dos deputados são distritais, metade dos deputados são proporcionais. Tá? Uhum. Tem outros sistemas interessantes. Tá? Por exemplo, tem, se eu não me engano, acho que é a Islândia, que você tem um sistema que é um sistema muito legal, eu acho ele muito legal, mas é fácil por ser um país menor. Então você tem menos candidatos, que é o seguinte, você recebe 10 votos, você, eleitor, tem 10 votos. E aí você pega a lista dos candidatos e fala quantos votos você quer dar para cada um deles. Então eu posso dar meus 10 para a Isabel. Ou eu posso dar 10, dos meus 10 eu dou 6 para a Isabel, 2 para o Herbert, 2 para o André. Que está aqui no... Entendeu? Eu posso fazer essa divisão. Tem sistemas em que você vota a favor de um e contra o outro, que são sistemas em que acabam tendendo mais para o centro, porque se você é de esquerda, você vota lá para o seu candidato de esquerda e vota para tirar um voto do candidato da direita, por exemplo. Percebe? Então, tem uma quantidade gigantesca de possibilidades. Né? Agora, as que são mais conhecidas são a distrital e a proporcional. O PMDB, agora é MDB, né? Queria, não sei se ainda quer, tá? Mas queria, antigamente, o que eles chamavam de distritão, que não é o voto distrital, mas é o que eles chamavam de distritão, que é cada estado ser um distritão. Então, dentro do estado, por exemplo, a Bahia tem 39 cadeiras, quem for mais votado, os 39 mais bem votados na Bahia pegam. Independente de proporcionalidade, de dividir por distrito e tal. Por que o PMDB queria isso? Porque ele é um partido que saiu da ditadura, enorme, muito capilarizado, todo municípiozinho tinha um MDB, né? E então o MDB até, sei lá, acho que começo dos 2010 era o partido que tinha mais prefeituras. Então, mas se encolheu também, se encolheu. Por isso que eu disse que eu não sei se agora eles querem isso. Porque na época era muito vantajoso para eles. Não, mas uma proposta dessa, para o Brasil, que a gente conhece, sabe como as coisas funcionam, é indecente, porque claramente é para favorecer quem tem mais força. Claramente favorecer quem tem maior, porque claro que aqueles que têm mais respaldo econômico, que têm mais prefeituras, que têm mais poder político, iria levar essas 39 cadeiras e todos os outros iriam ficar de fora. E não ia ter representatividade da diversidade. Isso sem com certeza. Né? E você percebe que, mais uma vez, tende a um sistema bipartidário, porque os próprios candidatos iriam deixar de estar nos outros partidos e iriam para o MDB. Claro. Aliás, no Brasil, os políticos querem, muitos políticos, que não vou gravar todos, claro, eu não sou daqui, bota todo mundo no mesmo pacote, porque não é assim. Isso é um desserviço dizer que tudo é igual, porque não é mesmo. As pessoas querem sempre importar coisas de outros países quando é para lhe favorecer, mas não quer importar coisas boas de outros países, né? Quando lhe desfavorece. E também quer importar coisas com um país antes de ter uma organização. Por exemplo, querem importar a política econômica neoliberal, por exemplo, num país extremamente desigual, comparando com outros países em que essa desigualdade não existe desta forma, embora sejam países capitalistas e tenha diferentes classes, mas não tem essa desigualdade abissal
que é no Brasil, não tem essa miséria que é no Brasil. Então, trazer esse modelo para um país tão desigual é uma perversidade, sem tamanho. Mas aí as pessoas, não, tá, meritocracia, vamos lá, todo mundo pode chegar. Mentira, não chega, não chega porque as diferenças são muitas. Então, é muito interessante, que eu acho, eles querem importar as coisas tirando de uma realidade sem analisar a realidade local. Né? Que repercussão isso vai ter? Só um adendo aí. Ok, professor Márcio, chegamos ao final. Hoje foi muito bom, muito. Aliás, toda a quinta-feira é muito bom. E hoje foi muito rico sobre sistemas eleitorais. Sugiro, né, que a Herbert até mandou uma mensagenzinha aqui, deixa eu colocar aqui para ele. O nosso Instagram acabou porque é 1 hora. Mas Herbert disse, né, sem contar, em geral, não se segue a ideologia do partido, mas a ideologia dos próprios interesses. Isso é muito comum no meio político, verdade. Tem partidos que têm ideologias mais claras e tem partidos que também não têm. Né? Tem esse lance também. Isso é dupla via, não é só do dizer que o político não segue a ideologia do partido, porque tem partidos que não têm ideologia também. Na verdade, no Brasil tem muitos partidos que é só um amontoado de gente defendendo os seus interesses. Não existe uma ideologia mesmo, de verdade. Não é nem que não está clara, é porque não existe mesmo. Né? Bom, gente, muito obrigada pela companhia de vocês aí. Boa noite, Marcelo, Herbert, Natália, todo mundo que participou. Na próxima quinta-feira estaremos aqui, né? Avançando aí para os encontros finais do nosso curso. Acho que tem poucos capítulos aí, né? Herbert está dizendo aqui, muito bom, gostei. Foi ótimo, Márcio, você é um professor, um educador. Não, você é mais do que um professor, você é um educador fantástico. Né? Quando eu li o capítulo, eu disse assim, poxa, isso vai ser complexo de explicar, porque são muitas nuances, né? E você explicou perfeitamente, de uma forma clara, concisa, foi muito bom mesmo. Né? Então, até a próxima. Vai estar gravado, quem quiser rever pode ir lá nos canais assistir, né? Então, muito boa noite e até a próxima, pessoal. A gente se vê aqui quinta-feira. Boa noite, Natália. Boa noite, boa noite todo mundo aí. Lado.